Bem, esses dias eu estava na fila do banco. Cara, é entediante estar na fila do banco, mas vamos lá. Tinha um cara que falou o seguinte: meu, tem que ter a paciência de Jó para ficar nessa fila. Eu comecei a refletir. Pô, você entra no hospital, você vê uma Bíblia aberta no livro de Jó, o pessoal fala que tem paciência, paciência. Comecei a refletir: o cara tinha paciência ou fé? Eu acredito que o Jó, ele tinha muita fé, porque paciente ele não era. Se você olhar lá para o livro dele, aliás, um livro que antecedeu aos registros de Moisés, por exemplo, essa história de Jó, da vida dele, tudo que aconteceu com o cara, já era conhecida no tempo bíblico, muito antes de Gênesis, por exemplo, do registro de Gênesis. E ele vai dizer o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Capítulo 19, verso 25, lá do livro de Jó. Eu sou o cara que acredito que o livro de Jó, que a história de Jó, que a poesia de Jó é uma poesia cheia de fé. O cara coloca todo mundo que é elencado lá em Hebreus 11, na galeria da fé, faz todo mundo morrer de vergonha, porque o cara, antes mesmo de conhecer Abraão, de conhecer todos os escritos bíblicos, o cara já tinha fé em um Deus que viria. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai restaurar toda a terra, enfim. De quem que esse cara está falando? Eu acredito que ele já tinha uma fé de experiência em Cristo. Ele já tinha uma revelação, não me pergunte como, mas o cara tinha esse conhecimento. Ele está falando 4 coisas básicas no verso 25. A primeira é o seguinte: naquele capítulo ele está falando mal dos irmãos dele que o abandonaram. Os caras deixaram ele sozinho mesmo na sua doença, na sua insignificância de vida, e de repente o cara diz: eu sei que o meu Redentor vive. Meu Redentor significa algumas coisas, significa irmão mais velho ou parentesco, um cara que estava com ele. Os irmãos de carne e sangue abandonou o cara, mas ele tinha um Redentor que estava com ele. Outra coisa incrível: Redentor significa aquele que salva, aquele que vai tirar o cara daquela situação de incômodo, de inconformidade de vida, enfim, ele tinha uma fé. Outra coisa que me chama muita atenção, aí num segundo pensamento, é que mesmo com toda a pobreza que Jó se encontrava, absoluta pobreza, ele tinha uma riqueza incrível. Ele disse: o meu é meu, entendeu? Então ele tinha Deus. Então se ele fala meu, ele perdeu tudo, mas ele não tinha perdido Deus. Então é uma questão de fé. Deus estava com ele ainda. Você pode ter tudo, pode perder tudo também e não ter Deus. Ter tudo com Deus e não ter nada também não ter Deus. Entendeu o que eu estou falando para você? Meu Redentor vive. Então ele tinha Deus. Outro pensamento incrível, ele diz: eu sei. Bom, eu sei é um conhecimento de experiência, porque o cara não tinha ciência ali naquele tempo para comprovar as coisas. Então o cara que está falando eu sei, isso é uma questão de fé, de experiência e de conhecimento de alguém que se revelou a ele. Então, para mim, velho, Jó não é um livro de paciência, é um livro de fé em Cristo. A centralidade, antes até mesmo do escrito histórico de Gênesis, está registrado que Cristo é o Redentor que vive e que restaura e que redime aquele que está caído. Então, Jó, velho, não tem nada a ver com paciência, tem a ver com fé. Valeu!